Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Lembrando que nós estamos na Semana do Conhecimento. Que legal essa semana que foi, né, pessoal? A Semana do Conhecimento é um trabalho que nós estamos realizando em conjunto com 4 disciplinas: língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física. Nessa semana nós estamos trabalhando com o HQ, ou as histórias em quadrinhos. Aqui em língua portuguesa nós estamos fazendo análise de algumas tirinhas para que você conheça melhor, tenha aí alguns exemplos, pois agora nós iremos fazer uma produção textual e através dessas instruções que nós teremos agora, você irá produzir o seu material. Lembrando que essa produção será válida para todas as disciplinas. O que isso quer dizer? Você não vai produzir 4 tirinhas, você vai produzir apenas uma. E essa uma tirinha vai ser válida para as 4 disciplinas. Só que para a produção dessa tirinha, você vai ter que levar em consideração vários aspectos, tá? Então vamos começar a observar aqui. Os objetivos são planejar a produção de uma tirinha, produzir uma tira utilizando os conteúdos trabalhados nas aulas de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Nós vamos relembrar agora o que é uma tirinha. É uma narrativa em quadrinhos que apresenta ou não humor, utiliza-se de recursos verbais e não verbais dentro de uma linguagem própria, ou seja, balão, requadros, etc. O tipo textual narrativo é predominante e tem diálogos, nos diálogos, um dos seus elementos constituintes. O que isso quer dizer? Nós vamos usar ali uma narrativa, contando uma história por meio da narração. Podemos usar os balões para contar essa história, vai ter que ter desenho, ele vai ser ali constituído por personagens, assim como você viu nas outras aulas. Nessa aula, nós faremos o planejamento da produção da tira. Você terá o passo a passo que o ajudará a construir. Anote todos os passos e preste bastante atenção em tudo que será orientado. De posse de todas as orientações, você produzirá com calma e entregará a mesma tirinha aos seus professores de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Lembrando que, para a língua inglesa, você vai ter que fazer a tradução dessa tirinha para o inglês, a mesma tirinha. Não precisa criar uma tirinha nova. E aí, lembrando também que você viu lá na aula com a professora de inglês, que você vai ter que se utilizar do presente perfeito, present perfect, ok? Para iniciar a produção da tira, você vai precisar de folha sulfite ou folha do seu caderno de desenho, lápis de escrever, lápis de cor, borracha e régua. Você pode usar uma ferramenta online se quiser, como por exemplo o Canva, que é uma ferramenta que serve para fazer aí quadrinhos online. Pessoal, eu vou pedir, inclusive, para vocês anotarem no seu caderno essa lista de materiais que a professora colocou aqui, tá? É importante que vocês anotem, vocês vão ter um tempinho para anotar agora, ok?
Espero que você tenha anotado, porque você vai precisar disso para a sua produção. Importante lembrar, na produção da tirinha, vocês terão que contemplar o que aprenderam e desenvolveram nas aulas de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Você não pode esquecer o que foi dito nas outras disciplinas, tá? Então, para a produção do seu material, você vai lembrar o que foi dito em todas essas disciplinas, tendo isso em consideração, ok? O que nós vimos nessas aulas de educação física, artes, português e inglês? Educação física foi falado sobre imagem corporal e o imaginário social, sobre o que é ter um corpo perfeito, sobre aquele corpo do herói, que geralmente é um corpo perfeito, um corpo delineado, e se isso é realmente necessário. Você vai escolher aí uma silhueta para o seu herói e vai colocar que corpo que você gostaria que ele tivesse. Vai desenhar esse herói do jeito que você gostaria. Você pode seguir os padrões dos super-heróis ou não. Arte, origem dos quadrinhos nacionais e internacionais, estilos de quadrinhos ocidentais e orientais, comics, tirinhas, graphic novel e mangá, os HQs e o cinema. Então, em artes, você viu tudo isso sobre o que é estilo, sobre como é que você deve fazer, qual é o traço que deve ser utilizado naquele estilo que você escolheu, sobre as cores que vão ser utilizadas, ou se você vai fazer preto e branco. Tudo isso foi tratado lá nas aulas de artes, e se você não se lembra, é importante você retomar, porque a arte do seu quadrinho é o que dá vida para ele. Não é só história, mas o traço do autor, do cartunista, é o que distingue ele dos outros. Então, essa é uma das partes mais importantes. Em língua inglesa, vocês estudaram quem foi o Stan Lee, um importante autor que criou vários personagens aí que hoje estão no cinema, dentre eles o Homem-Aranha. Vocês gostam do Homem-Aranha? Personagens famosos dos quadrinhos que foram para o cinema e os seus bordões. Foi isso que vocês viram lá em língua inglesa. Lembrando que para a produção, você vai fazer a sua produção em português, mas para entregar para a professora de língua inglesa, você deve traduzir para o inglês aquilo que você fez em português. E vai ter que ter pelo menos uma frase no present perfect. Retome as aulas de inglês para ver aquilo que você precisa fazer. Em língua portuguesa, nós trabalhamos o que são tirinhas, o suporte, o tema, os efeitos de humor e ironia que você viu que pode ter ou não. Pode ser uma tirinha que só conta uma história, pode ser uma tirinha que tenha uma ironia, que tenha uma crítica social, pode ser uma tirinha aí que tenha o humor, que só tenha esse quesito de humor. Tem uma linguagem concisa, ou seja, não é para você fazer um texto enorme ali, um texto grande, você vai falar poucas coisas, mas contando uma história. A linguagem verbal e não verbal, que é importante o teu desenho construir o significado juntamente com aquilo que está escrito, e os tipos de balões que nós também estudamos. Então, para utilizar para contar a tua história, você vai ter que relembrar os tipos de balões e fazer certinho. Lembrando que a avaliação da tirinha que você vai fazer, precisa seguir tudo isso. Por exemplo, na educação física, o professor vai observar se você seguiu ali aquelas noções de imagem corporal, ok? Lá em arte, o professor vai observar o traço, vai observar a maneira que foi desenhado, como que você escolheu aquilo. E em língua portuguesa, nós iremos observar se você fez uma linguagem concisa, se você conseguiu contar a sua história, começo, meio e fim, se a tua linguagem verbal teve ali um complemento com a linguagem não verbal, se o desenho complementa a história, se o desenho ajuda na construção da história. Língua inglesa, a professora vai observar também esses aspectos de língua portuguesa, vendo a maneira como você escreveu em inglês e analisando se você escreveu dentro dos critérios que foram pedidos para vocês. O que a tirinha deve ter? Educação física, critério para avaliação. Personagem, o herói, pode ser inspirado em um herói da vida real. Você pode escolher uma pessoa que para você é um herói, que você acredita que seja um herói, e aí você pode escrever a sua história.
características físicas, as habilidades motoras, as ações, os valores e o contexto em que o seu herói se manifesta socialmente. Precisa estar claro ou no traço ou no texto quais são os poderes desse herói, o que é que ele faz que o torna um herói, que o torna tão importante. Em arte, você deve se lembrar de criar uma tirinha dos diferentes estilos, traços, uso das cores nos quadrinhos e os elementos que compõem a narrativa, tanto pela linguagem verbal como pela não verbal. Você vai escolher um estilo e aí vai lembrar dos estilos que você aprendeu lá em artes e vai escolher um desses estilos para aplicar. Por exemplo, eu escolhi o estilo cartoon, que é mais aquele desenho que as figuras humanas são um pouco distorcidas, que não parecem tão humanos. Ou não, eu escolhi a história em quadrinhos mesmo, em que as figuras são humanas, como aquelas quadrinhos, por exemplo, do Homem-Aranha que eu tinha citado antes, os quadrinhos da Marvel. Ou eu escolhi o gênero mangá, muitas pessoas da idade de vocês gostam do mangá e você gostaria de produzir aí um mangá para a tua tirinha. Pode ser, só que você precisa escolher um estilo e seguir, ok? Lembrando que o traço é importante, o desenho é importante, ou se você for colorir é importante. Em língua inglesa, você vai utilizar o uso correto do presente perfeito, também a transcrição da mesma tirinha criada em arte, então, educação física e língua portuguesa, mesma coisa que você tinha feito em português, você vai fazer em inglês, vai traduzir, né? Vai traduzir tudo isso para a língua inglesa, ok? Critérios para avaliação: coerência entre o tema e o enredo. Efeitos de humor e ironia pode ter ou pode não ter, mas é legal ter humor na sua tirinha, eu acredito que é bastante interessante. Porém, você pode, assim como nós vimos nas aulas passadas, contar uma história por meio da sua tirinha, tá? Linguagem concisa, associação entre linguagem verbal ou não verbal, ou seja, os desenhos que você for criar precisam ter a ver com a história, precisam ter a ver com a personagem que você está querendo criar. Então não adianta você contar uma história e desenhar outra coisa, ou fazer com que aquele desenho não faça nada na tua história, só ilustre. Não é uma ilustração apenas. O desenho tem que ajudar a compor a história, tem que contar a história junto. Associação entre linguagem verbal e não verbal, que eu já tinha dito. O uso adequado dos tipos de balões. Então, se é diálogo, se é pensamento. Você precisa cuidar. Essa dos balões é muito fácil. Isso vocês já têm estudado desde o 6º ano, mas você pode retomar, retomar aí as aulas anteriores que a gente falou um pouquinho dos balões. Agora, nós vamos iniciar o planejamento da tirinha. Eu vou fazer isso depois. Não, pensa isso comigo agora, porque depois você vai acabar não fazendo. Comece a pensar nesse momento que história você gostaria de contar por meio de uma tirinha. Pode ser uma tirinha engraçada, pode ser uma tirinha irônica, pode ser uma crítica a alguém, ok? Então, para produzir a tirinha, você vai precisar de roteiro, esboço, desenho, arte final, cores e texto. Nesse momento eu vou pedir para você copiar, então, o que está escrito aqui e eu já volto com vocês.
E aí, conseguiram anotar? Vamos verificar aqui então? Nós vamos anotar agora o passo a passo para a sua produção. É importante que você anote para você saber o que você deve fazer. Um passo a passo é para ele ser seguido um depois do outro, tá? Então vamos ver aqui. Leia junto comigo. Primeiro, você vai criar o teu herói. Você já pensou no teu herói aí? Como que ele é? Feche os seus olhos e visualize. Quem é essa pessoa? Como é esse herói que você vai criar? O que você gostaria que ele fizesse? Que poderes você quer que ele tenha? Ah, não, eu não quero que ele tenha poderes, mas eu quero que ele faça tal coisa. Tudo bem, depende de você, mas visualize, pense quem é essa pessoa. Pense nas características físicas e psicológicas. Então, como que é o pensamento dele? Ele é irônico? Ele é engraçado? Ele é divertido? Ele é trapalhão? Como é essa pessoa que você está imaginando, este herói? Como é o tipo físico dele? Como que é o corpo dele? Ele é do tipo musculoso ou ele é mais magrinho? Como que é? Ele é mais gordinho? Ele é mais alto? Ele é mais baixo? Quais são as características físicas dessa personagem? Agora, você também pode criar outras personagens. Se você quer contar uma história, por exemplo, do herói salvando a mocinha, você tem que pensar como é a mocinha. Mas, se você quiser somente contar uma história com uma personagem, você também pode. Elabore o enredo. O que é elaborar o enredo? Você vai pensar o que vai ter na tua história. Você pode escrever uma história maiorzinha para depois você transformar isso em desenho, transformar em diálogo para uma história mais curtinha. Lembre-se que você pode usar o humor, pode usar a ironia, você pode fazer alguma crítica social ou você pode somente contar uma história que fale de alguma realidade social. Utilize os recursos verbais e não verbais, que seria aí fazer com que a parte do desenho componha a tua história junto com aquilo que está escrito. Então tem que ter parte escrita e tem que ter parte desenhada, tá? Lembre-se dos estilos de desenho e traços estudados. Se você precisar, retome esse estudo, que é importante. Pense em um título, que título você gostaria de dar? Você pode, inclusive, dar um título específico com o nome do seu herói, não sei. Faça a transcrição para a língua inglesa, que é importante para o nosso trabalho, tá? Considere os possíveis leitores, quem são as pessoas que vão ler esse trabalho, e ele vai ser publicado depois nas redes sociais. Eu já vou explicar um pouquinho melhor como que isso vai ser, só que você tem que ter isso em mente, que esse texto vai ser publicado, portanto, ele não pode ferir os direitos humanos, esse texto precisa ser um texto respeitoso, não pode ser um texto que ofenda ninguém, por mais que você queira fazer uma crítica, não pode ter ofensa, não pode ter palavrão. Então, você tem que ter esse cuidado para que o teu texto possa ser visto por todas as pessoas. Ok, pessoal? Agora eu vou pedir para vocês anotarem, então, tudo isso que eu falei e nós já retornamos.
Conseguiram anotar, pessoal? Agora nós vamos verificar aqui a estrutura da tirinha que você vai produzir. Precisa existir uma sequência de acontecimentos, ou seja, começo, meio e fim. Você pode fazer essa tirinha com 3 quadrinhos, pode ser até 4, mas não mais do que isso. Pode ser menos, mas não mais. Então vai ter a introdução da história, o desenvolvimento da história e a conclusão dessa história, ok? Você também pode fazer uso de onomatopeias, que são aqui essas transcrições do som, como crá, bang, pum. Você pode usar isso para enriquecer a tua tirinha. Agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo que nos ajuda aí na nossa produção. Vamos lá? Para se fazer uma tirinha, você precisa de um roteiro, o esboço da tirinha, o desenho, a arte final, cores e colocação do texto. Então, vamos deixar de blá 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 e mostrar. Roda aí! Para nós finalizarmos, então, pessoal, vocês precisam saber o seguinte. Você vai ter que combinar com o seu professor de arte, de educação física, de português e de inglês, de que jeito que ele vai receber esse trabalho. Então, procure o seu professor, converse sobre isso e veja se ele quer receber por meio eletrônico, se ele quer receber pelo Classroom, se ele quer receber uma foto, se ele quer receber o papel, vocês combinam isso com ele, tá? Você depois vai tirar uma foto desse material que você produziu e vai mandar para nós, porque nós aqui estaremos analisando o teu trabalho. Lembrando que isso precisa ser feito em formato JPG ou PNG, ok? Você vai enviar esse e-mail com a foto da tua tirinha para esse e-mail aqui, semana do conhecimento, sede@escola.pr.gov.br. E assim a gente vai divulgar o teu trabalho através dessas hashtags aqui. No corpo do e-mail é importante você colocar o seu nome completo, o colégio que você estuda e a sua cidade, ok? Na aula de hoje, a gente planejou a produção de uma tirinha, que é o produto final a ser entregue. Você precisa entregar isso e conversar com o seu professor. Eu agradeço vocês pela presença, boa produção e até a próxima aula. Atenção, pessoal! Para a produção do seu texto, que será uma história em quadrinhos ou uma tirinha, que também é um tipo de histórias em quadrinhos, você deverá abordar a temática mídias sociais, informação versus desinformações sobre a Covid-19. Isso mesmo, o seu texto deverá abordar a temática das fake news. Para isso, você deverá utilizar, no mínimo, 90 palavras.